Gravando aqui. Então, voltando, cara, a lei da inércia, tá? Ela é muito simples. A lei da inércia é muito simples, tá? Então, cara, quando a gente fala em inércia, é uma propriedade intrínseca da matéria, tá bom? Então, matéria tem inércia. O que é inércia? Mas é lógico que a gente está falando de objetos inanimados, não tem vontade própria, tá? Fazendo analogia, você gosta de fazer suas coisas. Pronto, eu não gosto de estudar, tá bom, mas eu gosto de jogar videogame, gosto... Cara, então cada um tem a matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, meu irmão, ela gosta de fazer duas coisas. Ficar parada ou andando em linha reta com a mesma velocidade. Então, para mim mudar a inércia, para me tirar, fazer o corpo sair do estado de repouso ou mudar a sua velocidade, eu preciso de ação de uma força resultante. Então, cara, a lei da inércia vai garantir para a gente, tá? Que se a força resultante que atua num corpo for zero, se eu ver que a resultante das forças que atuam num corpo for zero, aí das duas uma. Ou o corpo vai estar em repouso, não vai estar parado. Você vai ver que as conversinhas, se está parado, tende a ficar parado, sim? Ou, se ele estiver em movimento, ele não vai fazer qualquer tipo de movimento, não, tá? Ele vai fazer o MRU, o movimento retilíneo uniforme. Então, cara, inércia é isso. Muita gente, cara, confunde, cara, forças fictícias com inércia. Muita gente confunde isso. Um bom exemplo de você testar a inércia é quando você está no ônibus. Todo mundo aí já andou de ônibus, né? Você entra lá dentro do ônibus, beleza. O ônibus está parado, você não precisa segurar em ninguém. Você não está bêbado, Aí o ônibus está parado, você precisa segurar em alguma coisa? Não. Você está parado lá no ônibus, não precisa segurar em nada. A gravidade da Terra te puxa para baixo, né? Esse aqui é você lá dentro do ônibus, assim. A gravidade da Terra te puxa para baixo, força-peso. O piso te empurra para cima, normal. E, cara, as duas forças se anulam. Se as duas forças se anularam aqui, a resultante das forças do seu corpo é zero. Quando você está lá dentro do ônibus, o ônibus parado, você não está segurando em nada, a resultante das forças é zero. Se o seu corpo está em repouso, a tendência dele é de permanecer o quê? Em repouso. Então, quando você está parado lá dentro do ônibus e o motorista pisa no acelerador, você sente aquele tranco. Cara, é estranho, tá? Quando você está parado no ônibus e o motorista arranca, você sente aquele tranco. Você tem a impressão que tem alguém te empurrando para trás. Não tem ninguém tocando em você te empurrando para trás. O que tem é a inércia do seu corpo de tentar manter ele em repouso. Só que o ônibus está em movimento. Quando você está andando de carro ou de moto, o cara acelera, dá um grau, você sente seu corpo ser empurrado para trás. Não tem ninguém te empurrando. Aquilo é a inércia do seu corpo. Agora, se você está dentro do ônibus, o motorista está andando em linha reta, tá? Não está fazendo curva. Dá para ficar equilibrado ali, cara, sem segurar em nada. Vocês nunca foram no estado, não, né? João do Vila é mó massa, velho, tá? Você vê depois saindo assim, ó, sai aqui os ônibus, cara lá em cima do ônibus lá, tá tipo surfando, assim. E dá, cara, sem segurar em nada, mesmo com o ônibus em movimento, dá para você equilibrar ali, dá? Dá, né? Mas se esse ônibus está a 60 km por hora, todo mundo que está ali está a 60 km por hora. Quando você está dentro do ônibus ali, você não sente tranco nenhum, tá? Solta ali. E o motorista pisa no freio, a impressão que você tem é que, pá, né? Tem uma força, pá, te empurrando para frente. Não tem força nenhuma te empurrando para frente, tá? Quando ele dá o totó no freio, aquele tranco que você sente empurrando para frente é a inércia do seu corpo tentando manter o movimento retilíneo uniforme. Então, inércia é isso, tá? É a vontade dos corpos em permanecer em repouso ou em MRU. Quando você anda de ônibus, de carro ou de moto, quando você entra numa curva, você sente alguém jogando seu corpo para fora da curva. Não tem força nenhuma te empurrando. O que tem é a inércia do seu corpo tentando manter em MRU. Existe uma força fictícia que o engenheiro usa muito, porém ela confunde muito, cara, tá? Na física do ensino médio, que é a força centrífuga. Mas você enche uma toalha de água e roda ela, você vai molhar tudo, vai? Aí o engenheiro imagina uma força fictícia, empurrando a água para fora da trajetória. É uma força, como o próprio nome diz,
é uma força fictícia, né? Quando você está dentro de um carro e o carro faz a curva, você tem a impressão de ter alguém te empurrando para fora da curva. O engenheiro, o físico também, tá? Chama essa força de força centrífuga, mas ela é uma força fictícia. Fictícia, ela não existe, tá? Mano, quando você tá num carro e ele faz a curva e você sente seu corpo saindo para fora da curva, não tem nenhuma força te empurrando, tá? O que tem é a inércia do seu corpo, que vai tentar manter o MRU, o movimento retilíneo uniforme. Dúvidas aí, senhores? Ah, professor, não vai cair assim. Cara, cai sim, mano, tá? Cai, tá? Se você pegar seu livro, tem muitos problemas conceituais. Pode pegar lá. Todo mundo entendeu a lei da inércia, então, senhores? Cara, a lei da inércia é simples, hein? É uma propriedade intrínseca da matéria, não é isso? Tá? Então, quem tem matéria, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Todo corpo que tem massa tem inércia. O que é inércia? É a vontade dele de ficar parado ou em MRU. Fechou? Então, aqui, ó. Se a resultante das forças que atuam em o corpo é nula, os corpos tendem a permanecer em repouso ou em MRU. O melhor lugar para você ver inércia é dentro do ônibus. O melhor lugar para você testar a inércia, cara, dentro do ônibus. Essa moça aí, ó. Ela tá de fazer gracinha ali, né? Acho que passa no quebra-mola, né? Olha o corpo dela ser lançado para cima. Bum, assim. A impressão que ela teve ali é que alguém empurrou ela para cima. Não, ninguém empurrou ela para cima, tá? Ali tem a ver com inércia. Se esse ônibus pisa no freio, cara, pisa no freio, ela tem a impressão que o corpo dela é lançado para frente. Não tem ninguém empurrando ela para frente. Isso aí tem a ver com inércia. Se o motorista faz uma curva, ela sente o corpo dela ser lançado para fora da curva. Isso aí é inércia. Então, no dia que vocês andarem de ônibus aí, tá? Ao contrário desse cara que solta o braço lá, fica sem segurar em nada. A primeira curva que o ônibus fizer, o primeiro arranque que ele fizer, ou o primeiro totó no freio que ele fizer, você vai entender o que é inércia, tá? Vamos lá, meninos. Ah, pode cair em vestibular? Cai, cara. Cai, tá? E questões assim conceituais, fica feio você errar. Olha essa aqui, cara. Estamos falando da Federal do Toca, lá do Tocantins. E de 2020, cara. Cara, a prova da Federal de Tocantins é uma prova que tem a fama de ser difícil, né? Tem muitos alunos que saem daqui para fazer medicina lá. Ó, um caminhão transporta um transformador em sua carroceria com uma velocidade constante de 70 km por hora. Confiante na elevada massa do transformador, o motorista não efetuou a amarração correta da carga. Ao passar por uma curva, o transformador acabou caído, dificultando a passagem dos demais veículos, como pode ser observado na foto que segue. Mano, esse transformador em cima da carreta, você está pensando um trem pesado, né? Aí o transformador engarrancha na carroceria, tem a ver com atrito, né? Aí o motorista deve ter empurrado ali e falar, não, um trem pesado esse aí, para arrastar isso aqui não é força demais, né? Mas caiu. O fato está te falando que ele caiu, né? Desprezando a força de arrasto do ar e com base nos conhecimentos da física, é correto afirmar que o transformador caiu devido ao quê? Mas, ó, o vento poderia empurrar ele para um lado, para o outro, mas é para desprezar isso, né? Isso, por que ele caiu, hein? Vamos lá. Mano, presta atenção. O exercício está te falando que ele estava em velocidade constante de 70 km por hora, assim? Ó, meninos, olha, o Cadinho está falando a letra B, vocês concordam com ele? Tá certinho, meninos. Letra A, devido à aceleração de translação produzida pelo caminhão. Não tem aceleração, não. Ele falou que ele está a 70 km por hora. Ele entrou a 70 e fez a curva a 70, não é assim? Ô, meninos. Letra B, a tendência do corpo de continuar a se movimentar em linha reta. Tá certinho, a letra B. Galera, a alternativa correta aqui é a letra B. O caminhão, na hora que entrou na curva, o atrito do pneu com o caminhão empurrou ele para dentro da curva, né? E o caminhão fez a curva. Porém, esse transformador em cima da carroceria, na hora que o caminhão fez a curva, o transformador também está a 70 por hora. E se ele caiu, como o exercício está te mostrando que ele caiu, a única explicação para isso é que ele tendeu a continuar com esse movimento. Isso aí tem a ver com a inércia, não é assim? Mas olha, uma questão de boa, tá? Ah, professor, isso aí é um ou não. Você acha muita questão de inércia aí, galera, tá?
Olha para essa questão também, tetinha, cara, lá da UEG de 2019, cara, questão tranquila, tranquila. Leia a tirinha a seguir, ó a tirinha. Jogou a bola, pum. Não saia daí. Tá, beleza, meninas. A ordem dada por Garfield está diretamente ligada à concepção do quê? Ah, mas tá fácil, né? Cara, tem que ser inércia, não é assim? Cara, jogou a bola, não sai daí. Para ela sair daí, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ter a ação de uma força resultante para tirar ela do estado de repouso. A alternativa correta aqui é a letra A. Ou seja, meninas, dá para ver que são questões fáceis aí. Você vai pegar o seu livro, galera, e vai tentar fazer todas desse calibre. Você vai lá na página 308 do seu livro, tá? E, meninos, acabou a aula. Acabou a aula. Você vai prometer para mim fazer todos esses problemas da página 308 e 309. Todos, tá? Todos. Cara, não vai ter nenhum cálculo, é só ler. É nesse estilo de problema aqui, tá? Essa parte do seu livro, ele treina muito os conceituais. Olha para esse que é da Cefet lá de Minas. Tá, o cara tá dirigindo e o outro dormindo. Beleza, o carro bateu, bum, assim. Esse tava com cinto, não é isso? Aí, cara, que charge pesado, hein? Você morreu de quê? De inércia. Meninos, ó, achei meio que humor negro, né? Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu, tá? Mandaram as atividades do grupo? Galera, alguém pode mandar as atividades do grupo? Tem alguém que tá sem livro aí, galera? Se tiver, fala que eu printo aqui os livros, as fotos aqui do livro, coloco, digitalizo, tá? Só falar que nós damos um jeito. Cara, a Charles está sugerindo que na batida, tá meio pesado isso aqui, né? O que tava sem cinto, o corpo dele vai para frente, aí o cinto vai empurrar ele para trás, não é isso? Esse cara sem cinto, se o carro tava a 100, o corpo dele continuou a 100. Mas você tem coragem de bater sua cabeça a 10 km por hora na parede? Não tem, velho. Você não é doido, né? Cara, você bater o seu peito no para-brisa de um carro, né? Cara, com pouca velocidade já é o suficiente para fazer um regaço mortal. Ao analisar a situação representada na tirinha, quando o motorista freia subitamente, o passageiro A. mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Não, meninos. Ó, estão falando a letra B. O passageiro tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa, certinho, assim? Meninos, olha, a letra C é mentira, ele não é empurrado para frente. Ninguém vai empurrar para frente. Se o carro está a 100 por hora, ele também está a 100. Na hora que o carro bater numa árvore, por exemplo, a árvore empurra o carro para trás e faz ele parar, assim? Mas você solto lá dentro do carro, se o carro está a 100, seu corpo continua a 100 por hora. E aí que é o problema, né? Faz diferença. Você está com um airbag na frente, ter cinto ou não ter cinto, não é isso? Então, a alternativa correta também é a letra B. Ok? Então, a lei da inércia é simples, galera. Lei da inércia é simples, tá? Quando a resultante das forças é zero, não é assim? Mano, eu vou até desenhar as forças aqui, ó, tá? Anotar as... Tá. Quais são as forças que estão aqui? Atuando no corpinho desse cara aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, peraí. Aqui, ó, vamos lá. Ó, você tem o peso empurrando ele para baixo, assim, tranquilo? E aí a normal empurra ele para cima. Ficou meio torto, não é isso? Beleza. Agora, se você tem um vetor anulando o outro, a resultante vai ser zero. Quando a resultante das forças for zero, se ele estiver parado, ele vai ficar em parado, repouso, assim? E se ele estiver em movimento, ele vai tender a continuar com qual repouso? Com qual movimento? Movimento retilíneo uniforme, assim? Mano, aí a tendência dele, se o carro está a 70 por hora, é do corpo dele continuar a 70 km por hora, tá? E só vai mudar isso aí na hora que o corpo dele bater em alguma coisa. Então, a lei da inércia, ela é simples. Então, bora. Vamos para a segunda lei de Newton. Tá? Qual que é a segunda lei de Newton, meninos? A segunda lei de Newton, cara, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ela é uma equação matemática. E é a nossa forma de trabalho para os exercícios envolvendo dinâmica.
Então, cara, todo exercício de dinâmica que eu tiver que fazer conta, eu vou começar a fazer com a segunda lei de Newton. Cara, o que a segunda lei de Newton diz, hein? Mano, se eu falo que a massinha aqui em cima do carrinho tem 0 de aceleração, o que a inércia garante? Que se não tiver uma força resultante ali, ela vai continuar parada, assim? Vai continuar sem aceleração. Agora, se eu vier aqui ó, e pum, aplicar uma força, a ação dessa força faz ele ter uma aceleração, não é assim? Então, qual que é a sacada do Newton? Mano, nós estamos lá no iluminismo. A segunda lei de Newton, ela é uma lei empírica. Empírica, para quem é bom de filosofia, é você fazer o quê? Experimentos, né? Antigamente, meninos, olha, você podia, né, cara, afirmar coisas em cima de dogmas e não tinha que o quê? Fazer experimentos para comprovar. Essa lei aqui da inércia, ela é uma lei empírica. Ela é comprovada experimentalmente. Mas você pega uma mesa, aí você vai polir ela, tá? Passa sebo ali para ela ficar bem lisinha. Aí você pega um bloco de madeira e empurra ele. Ele vai deslocar, não vai? Beleza, tá? Se você botar um bloco mais pesado e der o mesmo empurrão, você vai observar que ele vai menos longe. Se nessa mesa aí você colocar um bloco mais leve e der o mesmo empurrão, você observa que ele vai mais distante. Ah, então peraí. Então tem um lance, né? A sacada empírica do Newton, fazendo experimentos, tá? É que quando você aplica uma força em um corpo, essa força faz ele adquirir o quê? Aceleração, assim? Porém, tem um trem que atrapalha. E o trem que atrapalha é a inércia, que tem a ver com a massa. Mano, quanto mais quilos tiver essa caixa, não vai ser mais difícil eu aumentar a sua velocidade. Ah, então a sacada do Newton é que quando você dá um empurrão em um corpo, a aceleração que ele vai adquirir é inversamente proporcional à sua massa. Mano, ó, vou fazer um lance aqui, não precisa anotar não, hein? Só vai anotar a equação, tá? Mano, eu vou vir aqui, vou dar uma bica, mano, nesse caixote, assim. Beleza. Então, quando eu aplicar força nesse caixote, essa força vai fazer ele adquirir o quê? Uma aceleração. E o que o Newton observou é que essa aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Então, o que acontece, cara? Ó, I have stress. Quanto mais massa esse cara tiver, menor vai ser a sua aceleração, tá? Agora, cara, quanto menos massa essa caixinha tiver, quanto mais maneirinha ela for, maior é a sua aceleração. Ou seja, meninos, a aceleração adquirida por um corpo devido à ação de uma força é inversamente proporcional à sua massa. Nós vamos escrever isso aí de um jeito mais bonitinho, tá? Mano, como é que a gente coloca essa lei aqui mais bonitinha? A aceleração adquirida por um corpo é inversamente proporcional à sua massa, não é assim? Tá? Eu vou aplicar uma força em um corpo, então aqui do jeito que está aqui, se essa caixinha tiver 10 toneladas, eu colocar um número grande aqui, eu vou ter pouca aceleração. Do jeito que está ali aquela equação, se essa caixinha aqui tem poucos quilinhos, se eu colocar um pequenininho aqui, poucas gramas, vou ter muita aceleração. Multiplicando cruzado para ficar melhor para você, F é igual a M vezes A. Essa aí é a famosa segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Mas o princípio fundamental da dinâmica é uma equação valiosíssima para a gente. Quando você aplica uma força em um corpo, a ação dessa força vai fazer ele adquirir o quê? Uma aceleração. E a aceleração que ele adquire, ela é inversamente proporcional à massa. Traduzindo, meninos, força resultante é igual a M vezes A. Força resultante igual a M vezes A, né? Então, faça mais amor, faça mais amigo, faça mais amizade. Quando eu aplico uma força em um corpo, a ação dessa força tende a fazer com que esse corpo ganhe uma aceleração.
Eu coloquei na escadinha. Logo debaixo da força, na escadinha, tem quem? A aceleração. Então, olha, a sacada do Newton aqui, cara, é muito útil, tá? A resultante das forças que atuam no corpo sempre vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, para a segunda lei de Newton ficar mais bonitinha, mais bacaninha, tá? Coloca que FR é igual a M vezes A. Então, coloca no seu caderno que a segunda lei de Newton ela é uma equação matemática que te garante que a resultante das forças que atuam no corpo é igual a massa vezes a aceleração. FR igual a M vezes A. Então, cara, para quem está perdido, óbvio que aí, tá? Então, segunda lei de Newton, segunda lei, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Aí, ou seja, cara, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ô, meninos, no sistema internacional de unidades de medidas, vamos usar a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? E no sistema internacional, a massa nós vamos usar em quê? Em quilograma, tá? Então, nós vamos dar um nome. Toda vez que eu determino força na física, tá? Quando eu for calcular força, cara, eu tinha que pegar esse cara, multiplicar os dois, né? Seria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí nós vamos dar um nome. Para não ficar escrevendo isso aí toda hora. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A gente coloca o N maiúsculo para homenagear o Isaac Newton. Então, no sistema internacional de unidades de medidas, quando eu calcular, galera, tá? Força, eu coloco um N maiúsculo para homenagear o Newton. Beleza? Agora aqui tem que tomar cuidado, cara, porque esse FR aqui, ó, tá? Nós vamos ter que parar um pouquinho para lembrar umas paradinhas de vetor. Esse FR que aparece aqui é conhecido como o quê? Ele é a força resultante. Força resultante. Ah, beleza. Como assim? Cara, nem se for sua mãe, seu pai que for elaborar sua prova, ele vai ser tão bonzinho, cara, de colocar no bloquinho uma única força atuando nele. Então, em geral, em problemas, quando você olhar para o bloquinho, vai aparecer um monte de forças atuando nele. Eu empurro ele para frente, a gravidade puxa para baixo, a normal empurra para cima, o atrito empurra para trás, tá? Ou seja, então, em geral, o que aparece nos problemas é a ação de várias forças, tá? E nós temos uma técnica de desenho, tem a ver com desenho, tem a ver com geometria. Independente, cara, pode aparecer o capeta ali de força. Sempre é possível eu trocar todas essas forças por uma só. Quando eu troco todas essas forças por uma só, eu vou descobrir o que a gente chama de força resultante. Quem passou muita raiva com isso aí foi o Fred, né? Cara, quem passou muita raiva com isso aí na eletricidade foi o Fred. Mas como que a gente determina o vetor resultante? Cara, na mecânica, 3 casos resolve, cara, 90% dos problemas. Na eletricidade, não, cara. Tem problemas de eletricidade que você usa muito geometria, trigonometria, né? Mas na mecânica, cara, 90% dos problemas eu resolvo com 3 casos simples de vetores. Se eu ver os vetores atuando no mesmo sentido, achar o vetor resultante é somar o módulo deles. Quando eu vejo vetores em sentidos opostos, achar o vetor resultante é pegar o módulo do maior e diminuir pelo módulo do menor. E quando os vetores formam um ângulo de 90 graus, um puxa para frente e um para cima, aí a gente faz um Pitágoras com ele. Ou seja, cara, para a gente na mecânica, são 3 casos que resolvem 90% da situação. Para quem está perdido, vamos fazer um flashback aqui rapidinho, tá? Como que você determina o vetor resultante? Cara, para quem está perdidaço aí, cara, rapidinho pega no lanchinho de vetor. Como que você determina o que a gente chama de vetor resultante? Aí. Meninos, olha, um que vai aparecer direto para a gente
É você olhar para os vetores e ver eles terem a mesma direção e o mesmo sentido. Cara, esse aqui é um que bem peidorreiro, bem pega, mas vai pintar direto. No nosso caso aqui são forças, vou chamar de força F, força 1, tá? E o outro de força 2. Força 2 aqui, e aqui o força 1. Mas como é que você determina o vetor resultante aqui? É uma técnica de desenho, assim? Cara, é uma técnica de desenho. Você quer trocar as duas flechas por uma, né? Você quer trocar essas duas flechas, a flecha vermelha e a flecha azul, por uma nova flecha, não é isso? Mano, vamos parar para estudar vetor, tá? Vamos falar tudo de vetor. Mas a estratégia é o quê? O seu novo vetor, o seu vetor resultante, quando você coloca a cabecinha do vetor na bundinha do outro, lembra? Cabecinha na bundinha, cabecinha lá, né? Quando eu coloco a cabecinha do vetor na bundinha do outro, eu vou desenhar uma nova flecha que vai começar na bundinha do primeiro vetor e terminar lá na cabecinha do último. Essa flecha aqui de preto aqui é o que eu chamo de vetor resultante, ou FR. Isso aqui, ó, precisa ser um gênio da geometria, né? Precisa ser um gênio da geometria. Se eu sei que a primeira flechinha tem um tamanho dela de 3 newtons, e sei que a segunda flechinha, o tamanho dela é 4, mas olha, aqui é muito fácil, né? Cara, se os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, na hora que eu coloco a cabecinha do um na bundinha do outro e desenho uma nova flecha e começa no popô do primeiro e termina na cabecinha do último, o meu tamanho dessa nova flecha vai ser a soma do módulo dos vetores. Então, quando os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, calcular o vetor resultante é muito fácil, né? Você vai somar os módulos, é o F1 mais o F2, vai embora, assim? Ou seja, você vai fazer uma soma. Ah, professor, aparece assim, aparece demais da conta. Cara, esse primeiro caso aí aparece demais pra gente. Vai ser comum a gente olhar para um bloquinho e na hora que você olha para ele, tem um monte de forças atuando. Você vai ter que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a M vezes A, né? Para aplicar a segunda lei de Newton, você vai ter que achar, antes de mais nada, a força resultante. Se você vê vetores apontando no mesmo sentido, tem um vetor para cima, outro para cima, somos dois. Um para a direita, soma eles. Um para a esquerda, outro para a esquerda. Quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o seu vetor resultante é a soma do módulo de cada um deles, tá? Isso é uma técnica de desenho. Nem sempre vai ser assim, né? Nem sempre vai ser assim. Agora, tem momentos que os vetores vão ter sentidos opostos. Cara, tem cenários que você vai olhar e os seus vetores têm sentidos opostos. Eu tenho uma flecha para cá, vou chamar de vetor força 1, beleza, tá? E tem uma flecha para cá, vou chamar de vetor força 2. Os vetores estão em sentidos opostos. E aí, ministro, como é que você determina o vetor resultante, hein? Como que você determina o vetor resultante? Olha, eu coloquei a cabecinha do vetor na bundinha do outro, assim? É cabecinha na bundinha, cabecinha na bundinha, cabecinha vai, né? Cara, o que vai rolar agora aqui, senhores? O seu vetor resultante é uma flecha que começa na bundinha do primeiro vetor e termina na cabecinha do último vetor, assim? Isso aqui é o seu vetor resultante. Cara, é técnica de desenho, tá? Se quer achar o tamanho dessa flecha aí, de boa. Mano, ó, se eu falo que a flechinha vermelhinha vale 6 newtons, o tamanho dela, e falo que a flechinha azul tá valendo 4 newtons, mano, descobriu o módulo desse vetor, o tamanho dessa flecha aqui é o tamanho do maior menos o tamanho do menor. Então, se os vetores têm sentidos opostos, também é facinho, tá? Cara, quando os vetores têm sentidos opostos, calcular a força resultante, você faz de cabeça. Aí o FR, a força resultante, você pega o módulo do maior, não é assim? E diminui do módulo do menor. Aí. Então, se os vetores estão no mesmo sentido, você soma.
em sentidos opostos, o que você vai fazer é uma subtração. Aí. E, galera, 70% dos problemas que você vai ver no seu livro, você vai ver vetores no mesmo sentido, soma eles. Ou vetores em sentidos opostos, você subtrai. Agora, pode acontecer dos vetores, cara, terem direções diferentes. Bom, vamos que a periquita vai cantar, o sino já vai tocar aí. Se os vetores tiverem direções diferentes aí, tá? Isso aí, cara, você pode ter um elemento de complicação, tá? Pode acontecer dos vetores, cara, formarem um ângulo de 90 graus. Cara, por exemplo, ó, vou colocar essa caixinha aqui, beleza? Aí um vai lá e puxa ela para frente, vetor força 1, e o outro vai lá e puxa ela para baixo, vetor força 2. E aí, senhores, qual seria a resultante das forças? Eu falo que esse cara aqui deu um puxão de 3 newtons e esse cara aqui deu um puxão de 4 newtons. Mas você não vai poder somar. Se os dois estivessem no mesmo sentido, eu ia usar a segunda lei de Newton, 3 mais 4, 7, não é assim? Se os vetores estivessem em sentidos opostos, um para um lado e para o outro, aí você ia subtrair. Agora aqui, cara, você vai usar a geometria, né? Mano, você vai pegar a bundinha desse vetor e colocar aqui, né? Assim. Pega a bundinha desse vetor e coloca aqui, ó. É isso? Pega a bundinha desse vetor aqui, a bundinha desse coloca aqui, ó. Né? E aí o seu vetor resultante vai ser, cara, diagonal. Isso é a regra do paralelogramo. Então, eu vou vir aqui, ó, com a diagonal. Isso aqui é a sua força resultante. Ou seja, meninos, eu tenho dois triângulos retângulos, né? Se os vetores formarem um ângulo de 90 graus, você vai dar uma pintada aqui e vai ver um triângulo retângulo. Se for ângulo de 90 graus, é triângulo retângulo. Aí você vai usar o two pitch, né? Aí, para achar o vetor resultante, você vai usar o teorema de Pitágoras, né? Mas olha, só força resultante, o FR, força resultante, vai ser, Nis, olha, força 1 mais força 2. Tá errado isso aqui, hein? Tá errado, né? Isso aqui seria se eles estivessem no mesmo sentido, né? O teorema de Pitágoras te diz que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Então, vamos um repeteco geral aí, hein? Cara, vamos parar mais para frente para falar outras coisas de vetores. Quando você estuda no primeiro ano, a gente pode se dar o luxo de parar e estudar vetor separadamente. No terceirão, não, meninos. No terceiro ano, a gente não para e estuda só vetores. A gente continua estudando as coisas e, quando precisa, a gente para recordar isso aqui. Tem um quarto caso, tá? Que é se fosse um ângulo que não fosse de 90 graus. Aí a gente ou decompõe o vetor ou usa a lei dos cossenos. Mas relaxa, que na mecânica raramente você faz isso. Quando eu ver várias forças atuando em um corpo, ministro, quando eu ver várias forças atuando no corpo, eu vou ter que utilizar a segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton para mim? Força resultante é igual a M vezes A, assim? Tá. Então, ministro, antes de eu utilizar a segunda lei de Newton, eu sempre fico fazendo esses três casos aqui. 90% dos problemas que nós vamos trombar vai cair aqui. Tem momentos que você vai ver um monte de forças atuando no mesmo sentido, soma elas. Viu forças atuando em sentidos opostos, aí você subtrai, diminui elas. Se vê forças fazendo um ângulo de 90 graus, aí você usa o teorema de Pitágoras. Aí, calma que depois, mais para frente um pouquinho, tá? A gente vai em situação onde não é ângulo de 90. Ô Eduardo, a gente parou. A segunda lei de Newton, ela diz que força resultante igual a M vezes A. A segunda lei de Newton é só isso, né? Porém, Eduardo, para a gente resolver problemas do seu livro que tem a segunda lei de Newton, a gente teve que parar um pouquinho para falar do vetor resultante, tá?
Então, a gente fez uma revisãozinha de vetores aqui dentro da segunda lei de Newton. Então, é mais ou menos ainda dentro da segunda lei de Newton, tá? Não tem como a gente usar a segunda lei de Newton se eu não souber calcular o vetor resultante. Então, quando eu olhar para um sistema de bloquinhos e ver várias forças atuando nele, sempre é possível eu trocar todas essas forças por uma. Galera, vai cair aí, hein? Alguém tem alguma dúvida aí? Chama no áudio aí. Deixa eu desativar o som de vocês. Deixa eu desativar. Mas, ó, qualquer dúvida pode perguntar aí, hein? Ó, a Micaela falou, professor, você vai resolver o exercício? Eu já fiz o que o senhor passou. Tive dúvida na 9, do 309 do livro 2. Tá difícil demais. Deixa eu ver aqui, amiga. Deixa eu ver aqui. Pera aí. 9 da página 309 do livro 2. Questão 9 da página 309 do livro 2. Tá difícil não, amiga. Tá? Deu. Galera, a Micaela pediu pra gente fazer um problema aqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Pera aí. Tá fora de foco aqui. Eu mandei no grupo. Mandou? Ela mandou no grupo para vocês, meninos, ó. É esse do bloquinho aqui, ó, tá? Eu vou tentar fazer ele aqui, amiga. Se cair a conexão, tá? Mas eu acho que dá pra gente fazer ele aqui. Cara, vamos fazer um aqui para finalizar. Se por acaso a conexão cair, eu continuo com ele na próxima aula. Vamos embora. Meninos, olha, tem um problema que a Micaela pediu aqui. Eu acho que dá tempo, galera. Ó, questão 9, na página 309. Tá aí. Ele coloca um bloquinho aqui, galera. Ele coloca duas forças, tá? F1 e F2. F1 para cá e F2 para lá. Tá. Aí ele diz o seguinte, hein? Galera, ó, considere um bloco sujeito a duas forças, F1 e F2, conforme o esquema. O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre 20 metros em 4 segundos. Ele percorre 20 metros em 4 segundos, tá? Beleza. O cara fala que a massa é de 3 quilos. A massa do bloco é de 3 quilos, beleza? E fala que a força F2 vale 50. Amigo, ele quer essa cara que vale 50 newtons e ele quer saber quanto é que vale o F1. Amigo, um exercício chatinho. Quanto tempo nós temos? 1 minuto. Eu vou engatilhar, galera. Eu vou engatilhar aqui, se a conexão cair, você termina. Ele quer saber a missão nossa, tá? A missão aqui é quanto é que vale a força F1. Tá? Primeiro, eu vou usar a segunda lei de Newton, força resultante igual a M vezes A. Vai dar ruim. Ó, FR igual a M vezes A. Não vai dar certo porque eu não tenho A, não é assim? Aí você vai ter que usar a matéria antiga para descobrir o A. Então você vai antes fazer assim, ó, Selminha, sozinha, danadinha, violentou o tarado no meio da Avenida P2, tá? E vai descobrir qual que é a aceleração. Você vai jogar esse cara para cá subtraindo, posição final menos posição inicial é o ΔS, os 20 metros que ele andou. Então, 20. Ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Então, esse cara aqui é 0, fica 0 vezes T. A